Bom, vamos resolver uma questão muito legal sobre matriz e que apareceu na prova da Unicamp. Bora lá! Sejam A e B números reais, tais que a matriz A, 1, 2, 0, 1 satisfaz a equação A² igual Azinho vezes A mais Bzinho vezes I, em que I é a matriz identidade de ordem 2. Logo, o produto AB é igual. Bom, o que nós precisamos fazer para resolver esse problema? Por hipótese, nós temos aqui uma equação matricial que envolve matrizes. Certo? Veja que no primeiro membro você tem uma matriz ao quadrado. E no segundo você tem um número real vezes uma matriz mais um número real vezes outra matriz. Então, para resolver esse problema e descobrir o valor desse Azinho e desse Bzinho, para em seguida calcular o produto AB, o que nós vamos fazer? Veja, primeiro lembrar que A², o que é A², né? A² é A vezes A. Então, se você está multiplicando duas matrizes. E como é que se multiplica duas matrizes? Né? Você vai multiplicar duas tabelas. São duas tabelas que têm a mesma ordem. As duas são 2 por 2. O produto dessas duas tabelas dará uma tabela de mesma ordem. Então, isso nós vamos ter que fazer para conseguir resolver o problema. Depois, a gente precisa lembrar como é que faz a conta número real vezes tabela. Tá certo? E, por fim, lembrar que essa identidade é a identidade de ordem 2, ou seja, tem duas linhas e duas colunas. E a identidade é aquela matriz em que a diagonal principal, todo mundo é 1, e o resto vale 0. Tá certo? É isso que a gente precisa para resolver esse problema. Tá? Nós vamos usar esse dado aqui do problema, né? A matriz A é 1, 2, 0, 1. E a partir dessa informação, nós vamos obter a matriz A², vamos obter a matriz Azinho vezes A, e por fim, nós sabemos quem é a identidade, e sabendo quem é a identidade, a gente consegue descobrir quem é Bzinho vezes I. Tá legal? É isso que nós vamos fazer. Então, bora lá. Bom, como que eu faço a conta produto de duas tabelas? Produto de duas matrizes. São duas matrizes 2 por 2. O resultado dessa conta será uma matriz 2 por 2. E como é que você descobre os elementos dessa matriz? Como é que você multiplica duas matrizes, né? Então, vamos fixar, por exemplo, esse elemento aqui. Esse elemento, ele é um elemento que está na linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Como é que eu faço para descobrir um elemento que está na linha 1, coluna 2? Para descobrir um elemento que está na linha 1, coluna 2, eu tenho que multiplicar a linha 1 pela coluna 2. Tá? Guardem isso. Para descobrir um elemento que está na linha 1, coluna 2, você multiplica a linha 1 pela coluna 2. Se você quisesse descobrir esse elemento, ele está na linha 2, coluna 1. O que você tem que fazer para descobrir um elemento que está na linha 2, coluna 1? Você tem que multiplicar a linha 2 pela coluna 1. Então, isso significa o seguinte: a posição do elemento, ele diz para você qual linha por qual coluna você deve multiplicar. Então, vamos começar com esse cara aqui. Ele está na linha 1, coluna 2. Como é que eu faço para descobrir um elemento que está na linha 1, coluna 2? Para descobrir um elemento que está na linha 1, coluna 2, você multiplica a linha 1 pela coluna 2. E como é que você faz essa conta? Você pega esse primeiro carinha aqui, ó,
e multiplica por este. 1 vezes 2. Mais esse segundo carinha, você multiplica por esse. 2 vezes 1. Então, o que vai dar isso? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 com 2, 4. Tá legal? E a mesma ideia você utiliza para, por exemplo, descobrir este elemento, que está na linha 2, coluna 1. O elemento que está na linha 2, coluna 1, para descobrir o valor dele, eu tenho que multiplicar a linha 2 pela coluna 1. E como é que eu faço essa conta, né? Então, vamos lá. Nós temos que multiplicar linha 2 por coluna 1. Como é que a gente faz essa conta? Essa conta a gente faz assim, ó. Pega esse primeiro elemento, que é o 0, multiplica por este, 1. Depois, esse 1 pelo 0. Bom, quanto que dá essa conta? 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, 0 mais 0, deu 0. Tá certo? E seguindo esse procedimento, você consegue, então, determinar todos os outros elementos da matriz produto. Então, para descobrir, por exemplo, este carinha, que está na linha 1, coluna 1, você vai multiplicar linha 1 por coluna 1. Então, vamos fazer a conta. 1 vezes 1 mais 2 vezes 0. Isso dá 1. E, por fim, para descobrir um elemento que está na linha 2, coluna 2, eu multiplico a linha 2 pela coluna 2. E como é que eu faço essa multiplicação? 0 vezes 2 deu 0, mais 1 vezes 1, 1. 0 mais 1 dá 1. Pronto. Acabamos de obter a matriz A². Note que, para usar essa hipótese do problema, eu preciso saber quem é a matriz A². É o que nós acabamos de descobrir. Aí está a matriz A². Muito bem, só que eu preciso também da matriz Azinho vezes A. Como é que eu descubro a matriz Azinho vezes A? Eu tenho que pegar todos os elementos da matriz A e multiplicar por Azinho. Ó, se você pegar todos os elementos dessa matriz e multiplicar por Azinho, qual vai ser o resultado? Vai ficar Azinho vezes 1, Azinho vezes 2, 2Azinho, Azinho vezes 0, 0, Azinho vezes 1, Azinho. Aí está a matriz Azinho vezes A. E por fim, já tinha comentado isso com vocês, a identidade é aquela matriz em que na diagonal principal todo mundo é 1 e o resto 0. Ora, então, como que eu faço para multiplicar essa tabela por B? Eu multiplico todos os elementos por B. Fica B, 0, 0 vezes B dá 0, B vezes 1 dá B. Legal! Agora estamos perto de concluir o problema. Qual é a nossa hipótese? A tabela A², ela é a soma dessas duas tabelinhas aqui. Tá legal? Então, o que eu vou fazer é pegar essa tabela e igualar a soma dessas duas. Então, bora lá. Vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa continha. Aqui está A², é esta tabelinha, né? Ó, tabela A², nós vimos agora há pouco, é essa. A tabela A vezes a matriz A é essa daqui. E a tabela B vezes I é essa tabelinha. Certo? Então, nós temos essa igualdade. Como é que a gente resolve isso? Bom, primeiro eu preciso somar duas matrizes. Para somar duas matrizes, basta somar os elementos correspondentes, que estão em posições correspondentes. Então, eu vou somar o elemento que está na linha 1, coluna 1, com aquele que está na linha 1, coluna 1. Então, vai ficar A mais B. Isso vai dar alguém que está na linha 1, coluna 1. Depois eu pego aquele elemento que está na linha 1, coluna 2, e somo com aquele que está na linha 1, coluna 2. 2A mais 0, 2A.
Bom, então, fazendo a conta, fica A mais B, 2A mais 0, 0 mais 0 e A mais B. Pronto. O que nós temos agora? Nós temos a igualdade entre duas matrizes. Quando que duas matrizes serão iguais? Bom, primeiro, quando o número de linhas e o número de colunas da primeira coincide com o número de linhas e o número de colunas da segunda. Então, se você tem uma matriz com 3 linhas e 7 colunas, ela vai ser igual a uma matriz com 3 linhas e 7 colunas. No nosso caso aqui é mais simples, é uma matriz 2 por 2 igual a uma outra matriz 2 por 2. A igualdade se estabelece da seguinte maneira. Os elementos que estão em posições correspondentes, por exemplo, linha 1, coluna 1, tem que ser igual àquele cara que está na linha 1, coluna 1. Aquele que está na linha 1, coluna 2, tem que ser igual ao que está na linha 1, coluna 2. Então, fazendo essa igualdade, fica o 2A tem que ser igual a 4 e o A mais B tem que ser igual a 1. O 0 tem que ser igual a 0, tá certo? E daqui, o que a gente extrai? De 2A igual a 4, concluímos que o A é 2. Com esse A igual a 2, vem aqui, troca o A por 2, fica 2 mais B igual a 1. Conclusão, B igual a menos 1. Ora, portanto, respondendo à pergunta, ele queria saber o valor de A vezes B. Portanto, A vezes B é igual a 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. A alternativa correta, portanto, é letra menos 2, letra A. Tá certo? Veja, é uma questão muito legal da prova da Unicamp, que envolve basicamente saber quem é a identidade, a matriz identidade, aquela que faz o papel do número 1 lá nas matrizes, e como é que se multiplica matrizes. Como é que eu obtenho a matriz A quadrado? Fazendo A vezes A. Tá certo? Bons estudos e até o próximo vídeo.